Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Capítulo 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu nome é Maria Ocilene, moro na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo à nossa família, Filhos da Virgem Maria. Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Com o auxílio de Deus, direi agora em que consiste esta devoção, expondo, porém, antes algumas verdades fundamentais que esclarecerão esta grande e sólida devoção que quero manifestar. Artigo 1. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições, porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual, porque é o nosso único mestre, que deve ensinar-nos nosso único Senhor, de quem devemos depender, nosso único chefe, ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo, com o qual devemos conformarmos-nos, nosso único médico, que nos há de curar, nosso único pastor, que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar e nosso tudo em todas as coisas que deve nos bastar. Abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício cuja base não assentar sobre esta pedra firme estará construído sobre areia movediça e ruirá fatalmente mais cedo ou mais tarde. Todo fiel que não está unido a ele, como um galho ao tronco da videira, cairá e secará, e será por fim atirado ao fogo. Fora dele, tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação. Se estamos, porém, em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não temos danação a temer, nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem criatura alguma nos pode embaraçar, pois não pode separar-nos da caridade de Deus, que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Podemos tudo, render toda honra e glória ao Pai, em unidade do Espírito Santo, e tornar-nos perfeitos, e ser para nosso próximo um bom odor de vida eterna. Se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo.
teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário que, como já fiz ver e farei ver ainda nas páginas seguintes, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo. Amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Volto-me aqui um momento para vós, ó Jesus, a fim de queixar-me amorosamente a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhecem a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e Maria está sempre convosco. Nem pode estar sem vós, doutro modo ela deixaria de ser o que é, e de tal maneira está ela transformada em vós pela graça, que não vive, já não existe. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Se conhecêssemos a glória e o amor que recebeis nesta admirável criatura, bem diferentes seriam os nossos sentimentos a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós que mais fácil seria separar do sol a luz e do fogo o calor. Digo mais, com mais facilidade se separariam de vós os anjos e os santos, que a divina Mãe, pois que ela vos ama com maior ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntos. Depois disso, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas em que jazem todos os homens da terra a respeito de vossa Mãe Santíssima? Não falo dos idólatras e pagãos, que não vos conhecendo, também não se importam de conhecê-la. Nem falo dos hereges e cismáticos, que não têm a peito ser devotos de vossa Mãe Santíssima, pois estão separados de vós e de vossa Santa Igreja. Falo, porém, dos cristãos católicos, e mesmo de doutores entre os católicos, que exercem a profissão de ensinar aos outros a verdade, e, no entanto, não vos conhece, nem a vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril e indiferente. Estes senhores raras vezes falam de Maria e da devoção que se lhe deve ter, porque dizem, receiam que se abuse dessa devoção e que se vos ofenda, honrando excessivamente vossa Mãe Santíssima. Se veem ou ouvem algum devoto da Santíssima Virgem falar muitas vezes num modo terno, forte e persuasivo da devoção a esta boa mãe, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um segredo maravilhoso para chegar a vós e vos amar perfeitamente. Chamam contra ele e lhes apresentam 1000 razões falsas para provar-lhe que não é necessário falar tanto a respeito da Santíssima Virgem, que há muito abuso nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruir e aplicar-se em falar sobre vós, em vez de favorecer a devoção à Virgem Maria, a quem o povo já ama suficientemente. Às vezes metem-se a falar da devoção à vossa Mãe Santíssima, não, porém, para assentá-la e propagá-la, e sim para destruir os abusos que dela se fazem. Estes senhores
são, no entanto, desprovidos da piedade e não têm por vós sincera devoção, pois que não a têm a Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço como devoções de mulheres próprias de ignorantes, sem as quais se pode obter muito bem a salvação. E se lhes cai nas mãos algum devoto da Virgem Santíssima, que recita o seu terço ou pratica qualquer outra devoção mariana, mudam-lhe em pouco tempo o espírito e o coração. Em lugar do terço, lhe aconselham recitar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santíssima Virgem, aconselham a devoção a Jesus Cristo. Ó meu amável Jesus, terá essa gente o vosso espírito? Será possível que vos agradem agindo desse modo? Poderá alguém agradar-vos sem fazer todos os esforços para agradar a Maria, por medo de vos desagradar? A devoção à vossa mãe impede a vossa? Atribuir-se-á ela as honras que lhe damos? Formará ela um partido diverso do vosso? É ela, acaso, uma estrangeira sem a menor ligação convosco? É desagradar-vos querer agradar-lhe? Separamo-nos, talvez, ou nos afastamos do vosso amor. Se nos damos a ela e a amamos, entretanto, meu amável mestre, a maior parte dos sábios, em castigo de seu orgulho, não se afastariam mais da devoção à Santíssima Virgem, nem a olhariam com mais indiferença, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade. Guardai-me, Senhor, guardai-me de seus sentimentos e de suas práticas, e dai-me uma parte dos sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito, de amor, que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique, na medida em que vos imitar e mais de perto vos seguir. Concedei-me a graça de louvar dignamente vossa Mãe Santíssima, como se nada fosse o que até aqui disse em sua honra, a despeito de todos os seus inimigos, que são os vossos, e que eu lhes repita com os santos. Não presuma receber a graça de Deus quem ofende sua Mãe Santíssima. E para alcançar de vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima e inspirá-la a toda a terra, fazei que eu vos ame ardentemente. E recebei para este fim a súplica ardente que vos dirijo com Santo Agostinho e vossos verdadeiros amigos. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio, cheio de bondade, meu bem-amado, de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha pleclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia, sois enfim toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? A que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema, seja quem não vos ama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que, no dia de minha morte, eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Transcrever no original esta oração admirável de Santo Agostinho, para que assim possam recitar as pessoas que entendam latim. Recitemo-la todos os dias para pedir o amor de Jesus, que procuramos por intermédio da Santíssima Virgem. Artigo 2º. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo, 1 Coríntios 6,19, e sim a Ele, inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer, para produzir frutos para o homem-Deus. Romanos 7,4. Glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara. Primeiro, a árvores plantadas ao longo das águas da graça, nos campos da igreja, árvores que devemos dar seus frutos no tempo adequado. Segundo, os galhos de uma videira que Jesus Cristo é o tronco e que devemos produzir boas uvas. Terceiro, há um rebanho cujo pastor é Jesus, e esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, há uma boa terra de que Deus é o lavrador, e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 60, 100 vezes mais. Jesus amaldiçoou a figueira estéril, Mateus 21, 19, e declarou condenado o servo inútil, que não fizera valer o seu talento, Mateus 25, do 24 ao 30. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas. Quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Criados em Jesus Cristo para as boas obras. Efésios 2:10. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras e que devemos servi-lo, não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Há duas maneiras aqui na terra de alguém pertencer a outrem e de depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão, donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão comum, entre os cristãos, um homem se põe a serviço de outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro durante toda a vida
e deve servir a seu senhor, sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre que o dono tem direito de vida e morte. Há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Salmo 23, versículo 1. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento, e os justos e os santos são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de nosso Deus, que olha o coração. 1 Reis, capítulo 16, versículo 7, que pede o coração. Provérbios 23, 26, e que é chamado o Deus do coração. Salmo 72, versículo 26. Da vontade amorosa, porque por esta escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não o obriga a natureza. A diferença entre um servo e um escravo é total. Primeiro, um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui, ou pode adquirir por outrem, ou por si mesmo. Mas o escravo se dá integralmente ao seu senhor, com tudo o que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. Segundo, o servo exige salário pelos serviços que presta a seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. Terceiro, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. Quarto, o patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e morte, de modo que, se o matasse como mata a um de seus animais de carga, cometeria um homicídio, mas pelas leis o Senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem o quiser ou matá-lo, como sem comparação o faria a seu cavalo. Quinto, o servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo o é para sempre. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e dependência completa de outra. Nada há do mesmo modo que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima, do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo, Filipenses 2, 7, e da Santíssima Virgem, que se declarou a escrava do Senhor, Lucas 1, 38. O apóstolo honra-se várias vezes em suas epístolas com o título de Servus Christi. A Sagrada Escritura chama muitas vezes os cristãos de Servi Christi, e esta palavra servus, conforme a observação acertada de um grande homem, significa outrora apenas escravo, pois não existiam servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou libertos. E para que não haja a menor dúvida de que somos escravos de Jesus, o Concílio de Trento usa a expressão inequívoca e nolo aplica escravos de Jesus Cristo. Isto posto, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos
que, por efeito de um grande amor, se dedicam a servi-lo como escravos, pela honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos, ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo, escolhendo-a para sua companheira inseparável na vida, na morte, na glória, em seu poder, no céu e na terra, deu-lhe pela graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça. Dizem os santos, assim conforme este ensinamento, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder. Têm também os mesmos súditos, servos e escravos. Podemos, portanto, seguindo a opinião dos santos e de muitos doutores, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, as quais, se a elas nos apegarmos, poderão antes nos afastar que nos aproximar de Deus. A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu divino Filho. E a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para ele tanta honra e prazer como seria para um rei, honra e prazer, se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Eis porque os santos padres, e São Boaventura com eles, dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar a nosso Senhor. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse, é a rainha e soberana do céu e da terra, dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Boaventura, não possui ela tantos súditos e escravos quanto criaturas existem? Não é razoável que, entre tantos escravos por constrangimento, haja alguns por amor, que de boa vontade e na qualidade de escravos escolham Maria para sua soberana? Pois então, os homens e os demônios terão seus escravos voluntários e Maria não há de tê-los? Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos sobre os quais tivesse direito de vida e de morte. Pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pôde-se acreditar que nosso Senhor, o melhor de todos os filhos que deu a sua Mãe Santíssima, parte de todo o seu poder. Considere um mal ter ela escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve Assuero e Esté e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva minha pena? Por que me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria, e isto se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Artigo 3º. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se deseja água limpa e clara em uma vasilha suja, que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho, que aí antes se depositara a água límpida, e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disto se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha da alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu. Como o fermento azeda, incha e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que sejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma. Nosso corpo é tão corrompido que o Espírito Santo, Romanos 6, versículo 6, Salmos 50, versículo 7, o chama corpo do pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado, e só apto para o pecado, corpo sujeito a 1000 males, que se corrompe sempre mais cada dia, e que só engendra a doença, os vermes, a corrupção. Nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Gênesis 6, 12. Toda a nossa herança é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscências, paixões revoltadas e doenças no corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstante do que um catavento. Tudo o que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disso,
porque nos admirar de ter nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo devia renunciar a si mesmo e odiar a própria alma, que aquele que amasse sua alma a perderia, e quem a odiasse se salvaria? João, capítulo 12, versículo 25. A sabedoria infinita, que não dá ordens sem motivo, só ordena que nos odiemos, porque somos grandemente dignos de ódio. Só Deus é digno de amor, enquanto nada há mais digno de ódio do que nós. Em segundo lugar, para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que, todos os dias, morramos para nós. Isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades, da alma e dos sentidos, do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo, como se não o fizéssemos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 a 31. O que São Paulo chama morrer todos os dias? 1 Coríntios 15, 31. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só e não produz fruto apreciável. João, capítulo 12, versículo 24 a 25. Se não morrermos a nós mesmos e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha nossas devoções. Serão inúteis todas as nossas obras de justiça, ficarão manchadas por nosso amor próprio e nossa própria vontade. E Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Na hora da nossa morte, teremos as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor, que só o comunicado às almas mortais, a si mesmas, almas cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Colossenses 3, 3. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo o que é doce é mel, e nem tudo o que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais há segredos, na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade. Operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que queremos revelar é um desses segredos da graça, desconhecido da maior parte dos cristãos, conhecido de poucos devotos, praticado e apreciado por um número bem diminuto. Antes de abordar essa prática, apresento uma quarta verdade, que é a consequência da terceira. Artigo 4º. Temos necessidades de um medianeiro, junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Quarta verdade. É muito mais perfeito, porque é mais humilde, tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Se nos aproximarmos sobre nossos próprios trabalhos, habilidade e preparações para chegar a Deus e agradar-lhe, é certo que todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas e peso insignificante terão junto de Deus, para movê-lo a unir-se a nós e nos atender
pois, como acabo de demonstrar, nosso íntimo é extremamente corrupto. E não foi sem razão que ele nos deu medianeiros junto de sua majestade. Viu nossa iniquidade e incapacidade, apiedou-se de nós e, para dar-nos acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos junto de sua grandeza, de sorte que negligenciar esses medianeiros e aproximar-se diretamente de sua santidade, sem outra recomendação, é faltar ao respeito a um Deus tão alto e tão santo. É menosprezar este Rei dos Reis, como não se faria a um rei ou príncipe da terra, do qual ninguém se aproximaria sem a recomendação de um amigo. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro da redenção junto de Deus Pai. É por intermédio dele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por intermédio dele que obtemos acesso junto à sua majestade, em cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser amparados e revestidos dos méritos de Jesus Cristo. Como Jacó revestiu-se da pele de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaque. Mas temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro? Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a ele e por nós mesmos? Não, ele é Deus, em tudo igual ao Pai, e por conseguinte, o Santo dos Santos, digno de tanto respeito como seu Pai. Ele sempre, por sua caridade infinita, se constituiu nosso penhor e medianeiro junto de Deus, seu Pai, para aplacá-lo e apagar-lhe o que lhe devíamos. Quer isto dizer que lhe devemos menos respeito e temor por sua majestade e santidade? Digamos, pois, ousadamente, com São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro por excelência, e que Maria Santíssima é a única capaz de exercer esta função admirável. Por ela, Jesus Cristo veio a nós, e por ela devemos ir a ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, Deus, em vista de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e intercessão de Maria, nossa mãe. Ela é boa e terna, nela não há severidade nem repulsa, tudo nela é sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol, que pela força de seus raios nos poderia deslumbrar em nossa fraqueza, mas é bela e suave como a lua. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. Que recebe a luz do sol e a temperatura para que possamos suportá-la. Tão caridosa que a ninguém repele, que implore sua intercessão, ainda que seja um pecador, pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com desconfiança e perseverança tenha sido desamparado ou repelido. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Basta-lhe apresentar-se diante de seu filho para pedir-lhe algo, e ele só ouve o pedido para logo conceder-lhe. O que ela pede é sempre amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pelas preces de sua querida mãe.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo isso é tirado de São Bernardo e de São Boaventura. De acordo com suas palavras, temos 3 degraus a subir para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo de nós, mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria, pois ela é a medianeira de intercessão. Para chegar ao Pai Eterno é preciso ir a Jesus, que é o nosso medianeiro da redenção. Ora, pela devoção que preconizo, mais adiante, é esta a ordem perfeita observada. Artigo 5º. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Quinta verdade. É extremamente difícil devido à nossa fraqueza e fragilidade. Conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Primeiro, porque este tesouro mais valioso que o céu é a terra. Nós o guardamos em vasos frágeis. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que nada perturba e abate. Segundo, porque os demônios, que são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar. Espreitam dia e noite o momento favorável a seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E pelo pecado arrebatar-nos no momento tudo que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos. E tanto mais devemos temer essa desgraça, sabendo quão incomparável é sua malícia, sua experiência, sua astúcia e seu número. Pessoas têm havido muito mais cheias de graça do que nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, mais elevadas em santidade, que foram surpreendidas, roubadas, saqueadas, lamentavelmente. Há quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento se tem visto cair miseravelmente, perdendo em pouco tempo toda a sua altivez e claridade. A que atribuir tão estranha mudança? Não foi falta de graça, pois a graça não falta a ninguém. Foi falta de humildade. Essas pessoas acreditavam-se mais fortes e suficientes do que o eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar seus tesouros. Fiaram-se e aproximaram-se em si próprios. Creram sua casa bastante segura e bem fortes, os seus cofres para guardar o precioso tesouro da graça. E devido a essa segurança imperceptível que tinham em si, conquanto lhes parecesse que se apoiavam na graça de Deus, é que o Justíssimo Senhor, abandonando-as às próprias forças, permitiu que fossem roubadas. Se tivessem conhecido a devoção admirável, que vou expor em seguida, teriam confiado seu tesouro à Virgem poderosa e fiel, que o teriam guardado como seu próprio bem, fazendo mesmo disso um dever de justiça. Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira, dessa corrupção
de modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa, sem que o turbilhão a arrastasse, no meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas a submerja ou a pilhem os piratas e corsários, no meio desse ar empestado, sem que os miasmas a contaminem. É a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais, que faz este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria,